E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho. Victor Fontana em mais um Teologics. E dessa vez tratando do mestre, mais do Botelho do que meu, mais do CTPI do que meu, mais da galera que planta igreja do que de mim, mas eu gosto muito do cara também. Tanto que eu fui na igreja dele na minha lua de mel. Quem que vai na igreja do cara? Então, assim, Tim Keller, 5 coisas que aprendeu. Timothy Keller. 5 Mais coisas que respeito com o careca. com Timothy Mais Keller. respeito com o careca. Fala o nome dele direito. Timothy Keller, nada de intimidade. Ele não é o Tim pra mim. Você Tem pode outras chamar pessoas no Brasil que tem muito mais intimidade com ele. Assim, inclusive, muito mais intimidade com ele do que eu. Entendeu? Como você é maldoso. Eu nunca mais confio em você nada, mano. Nenhuma informação Roda a secreta. vinheta. Então vamos lá, Botelho. 5 coisas que aprendemos com Tim Keller. Calma, antes a gente tem que dar o panorama. Quem é esse cara, né? Assim, um breve relato. O Tim Keller é um doutor em Novo Testamento, um dos pastores com maior influência em plantação de igreja, porque ele foi no miolo da capital do mundo, Nova York, e plantou uma igreja relevante. Não é só que plantou uma igreja em Nova York, plantou uma igreja relevante, que conversa com a cidade. Ele, até hoje, é um dos pastores que mais tem entrevistas, assim, que o jornal, o meio secular, quando quer conversar, vai chamá-lo. Ele entrou várias vezes nas universidades em Nova York para falar sobre... Vamos falar sobre fé, e aí ele vai, encara todos aqueles alunos e ele prega o evangelho, cara. É incrível. Quem já ouviu os áudios dessas aulas que ele dava, como chegar ao evangelho partindo do nada. Ele vai só usando argumentos. Então, Tim Keller agora ele jubilou. Eu acho que é isso, né? Ele deu uma parada de pregar. Lembrando que, assim, fazer isso em Nova York, num contexto pós-cristão, como é o contexto nova-iorquino, é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. É aquele contexto que de vez em quando se ouve na igreja, que assim você fala, pô, o cristianismo na Europa tá morrendo e tal. No norte dos Estados Unidos também. E justamente nesse contexto super inóspito, difícil de se fazer igreja, o Tim Keller foi lá e plantou uma igreja que é muito importante para a cidade, que impactou a cidade, né? Então, e acaba sendo uma pessoa muito relevante para todo mundo que quer plantar igreja em contexto urbano, tem que passar pela literatura do Tim Keller, porque ele se tornou aí talvez uma espécie de Billy Graham dessa geração, de Charles Spurgeon dessa geração, talvez o grande pregador, o grande evangelista do nosso tempo, né? E aí, separamos 5 coisas que aprendemos com ele, certo? 5 coisas que todo mundo deveria, pelo menos, buscar. Quando você começa a ler os livros, você vai ver que está permeando na teologia dele todas essas coisas. Então, não vamos falar na ordem, tem que sempre falar isso, o Fontana. Não vamos falar na ordem de importância e não necessariamente, provavelmente vai ter algum ponto que se você acha importante, que a gente esqueceu de colocar, que aí você coloca no comentário. Mas a gente vai colocar, segundo a nossa leitura, eu sou um cara que leio e ouço muito o Tim Keller, eu sempre vejo esses 5 pontos. Primeiro ponto, o evangelho é o começo, e o meio e o fim, não só o começo. Deixa eu explicar. Para a maioria das pessoas, principalmente depois é que você comparou com Billy Graham, mas depois, principalmente dessa onda que veio sobre a explosão evangelística, esse jeito de fazer a mensagem em um apelo, as pessoas consideravam, e os pastores principalmente, isso é uma crítica que ele faz à liderança, considerava que o evangelho ele é muito importante, o plano da salvação, para um crente entrar ou nascer do alto,
ou entrar nesse reino e entender o começo disso. Só que ele sempre fala que na cabeça errada de quem ainda não entendeu a Bíblia por completo, depois que a pessoa entendeu o evangelho da cruz, da ressurreição e da substituição, ele deixa para trás e ele vai se aprofundando na teologia com coisas mais sérias, com coisas mais profundas. O Tim Keller vai falar, não, o evangelho é o mais profundo, ele é a porta de entrada, mas quanto mais você olha, e ele vai citar um texto de Pedro, que é até os anjos que olham esse mistério ainda, até os dias de hoje, ficam como se fossem abismados, né? Eles olham esse evangelho que não tem fim de profundidade, e aqui eu não estou dizendo gnose, eu estou dizendo sobre profundidade da alma, da criação. O evangelho está em tudo, do começo, o meio e o fim. A gente percebe isso em Romanos, né? Logo na introdução ali da carta, Paulo fala para aquela igreja, que é uma igreja que ele não plantou, ele conhece pessoas ali, mas ele não plantou a igreja em Roma, e aí ele fala aos santos da igreja em Roma, congratula eles, fala uma série de coisas, e ele fala que anseia por ir pregar o evangelho entre eles. Mas esse povo todo já é convertido, por que vai pregar o evangelho entre eles? Precisamente por causa disso. Porque é o evangelho que a gente vai pregar, não é outra coisa que a gente vai pregar. Essa concepção de que o plano de salvação é tipo o nível básico, e aí você fala assim, não, agora que eu já aprendi o nível básico, eu vou aprender o level moderado e depois eu vou pro level hard. Entendeu? Depois eu vou falar sobre predestinação, depois eu vou falar sobre trindade. Não, ele falou, não, cara, você tem que falar do evangelho. Aliás, ele faz uma crítica, ele faz com classe, né? O Tim Keller tem muita classe. Ele veio para o Brasil a última vez em São Paulo e ele bateu tão forte nos conservadores, mas foi tão bonito, mas as pessoas nem sentem. E aí ele fala o seguinte, que esse negócio de a gente colocar o evangelho, a gente só prega o evangelho, às vezes na Páscoa, ou de vez em quando no Natal, isso é um erro. Toda pregação tem que ter o evangelho. E é mais do que plano da salvação. O evangelho é tudo, é toda boa nova. Né? E o que nos leva ao segundo ponto. Segunda coisa que aprendemos com Tim Keller é que existe um caminho para a salvação e 2 caminhos para a perdição. Geralmente a gente fala, né? Tem a porta larga e a porta estreita. Você pode andar com Deus e andar sem Deus. Então são 2 caminhos e blá blá blá. Escolha o seu caminho, né? E aí tem gente que é mais arminiana, gente que é mais calvinista nesse sentido, mas o Tim Keller, ele nos mostra que quando a gente vai falar da perdição, tem 2 jeitos de se estar perdido. Ou, se você quiser, tem um jeito de estar próximo de Deus e 2 jeitos de estar distante. Né? Ele eterniza isso na famosa, acho que é a mais poderosa mensagem dele, que depois virou livro, virou tudo, que é a mensagem de Lucas 15, que é o pai generoso, né? O pai Gastão, que foi conhecida por todos nós ao longo da história como o filho pródigo, e ele faz uma denúncia hermenêutica e exegética dizendo que absurdo, a parábola fala de 2 filhos e a gente fala do filho pródigo, a gente corta o final da parábola, a maioria, né, quando vai pregar, porque não entende a parábola. Então ele vai fazer aquela construção das 3 parábolas que são uma só, mas que vai como se Jesus estivesse dando um zoom. Então Jesus está comendo com os pecadores, os fariseus e religiosos questionam e Jesus fala, vou contar uma parábola. Ele conta 10. De 100 ovelhas, uma se perde e o pastor deixa 99 e acha uma, e uma que tem que se arrepender vale mais do que 99. Aí 10 moedas, dracmas, que uma se perde, e quando a mulher acha, dá uma festa que vale mais do que uma moeda, aliás, que vale mais que as 10 moedas. E aí ele fala dos 2 filhos que foram perdidos, e aí, quando ele conta o primeiro filho que gastou dinheiro com meretrizes e tudo mais, na cabeça do religioso, que já conhece a interpretação, ele fala, eu já sei, o filho mais velho vai buscar o mais novo, né? Assim como todo mundo vai buscar, a mulher procura a dracma, o pastor procura uma ovelha, o filho mais velho vai procurar. E aí Jesus
dá um corte nos religiosos dizendo, pois é, vocês são os religiosos que estão criticando, eu que estou indo buscar. Então, o verdadeiro irmão mais velho é Jesus. Então, tem duas formas de estar perdido. A gente sempre pensa que é o paganismo e o judaísmo, que Jesus está falando de religiões. E, na verdade, Jesus está falando, não, dentro do judaísmo existe muita gente que acha que não precisa de salvação, não acha que está doente, então não precisa de médico. E aí ele sempre vai falar, quando você for pregar, critique tanto o religioso como o arreligioso, ou não religioso. E aí, quando você fizer isso de forma justa, as pessoas vão entender o evangelho. Sabe uma coisa engraçada? Engraçada não, super interessante, ô Fontana? Você vê que eu falo com a paixão, né? Uma coisa interessante é que em 2004, quando o Tim Keller teve pela primeira vez aqui no Brasil, na CEPAL, eu estava lá fazendo palhaço, eu estava lá, e em 2004 ele pregou os 5 sermões, está lá no meu blog, e o tradutor, Bob Moon, é um dos melhores tradutores, ele era presbítero na igreja dele, e ele chegou depois da conferência e pediu para o pastor batizar, e o pastor não queria rebatizar ele, falou, como assim, não existe rebatizar? Ele falou, cara, eu preciso ser porque eu não era convertido. Então, e o Tim Keller fala nas mensagens que isso acontece quando ele critica os dois, porque as pessoas pensam que ser religiosa é ser convertida, mas é muito interessante. Então, assim, resumindo a história, você tem um jeito de estar salvo, que é arrependido aos pés da cruz. Esse é o jeito de estar salvo. Arrependido aos pés da cruz, ressurreto junto com Cristo no terceiro dia, ponto. Né? Junto com o evangelho, sob o senhorio de Cristo. 2 jeitos de estar perdido. Caindo na gandaia, no mundão, fazendo tudo que você puder imaginar, ou ateu, ou agnóstico, ou quem sabe politeísta, alguma coisa do gênero, que esse aí todo mundo acha que está perdido, ou sendo o irmão mais velho. O irmão mais velho é o cara exemplar, faz tudo corretamente, não dá uma bola fora, ele dá uma bola fora, na verdade. Ele acha que ele é autossuficiente. Ele é tão bom que ele não precisa de Deus. E ao ser tão bom que não precisa de Deus, ele pisa nos outros, o que é pior. Então sempre tem uma... Você sempre nota ali algum tipo de... Todo mundo, todos nós, tem algum tipo de pecado. O cara mais certinho, muitas vezes, e se for você, vigia, entendeu? Fontana, essa parábola é tão espetacular que um dia a gente precisa fazer um teologia só dela. O interessante é que no final, o irmão mais velho não entra na festa e o mais novo, o profano, entrou na festa e celebra. E isso não precisa ser nenhum teólogo para saber o que representa a festa do pai. Então isso é para pensar. E em épocas que por 5 séculos os teólogos mais pensaram na soteriologia com quem é salvo, o Tim Keller teve a coragem de olhar para o outro lado. Tá bom, se a gente não vai mais discutir sobre a salvação da graça que está bem consolidada, eu quero discutir quem não é salvo, não é tão simples assim. Então é muito bacana. Que aí entre no terceiro ponto nosso, Fontana. Que é a pregação cristocêntrica. O Tim Keller, ele resgata uma ideia de que você consegue colocar a figura de Jesus Cristo no centro da pregação em qualquer passagem que você pregue, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Me lembra muito a passagem minha favorita dos evangelhos. Você sabe qual que é a minha passagem favorita nos evangelhos, ô Botelho? Não. A gente já conversou dela algumas vezes, mas é que faz tempo. É o caminho de Emaús, né? O caminho de Emaús, para mim, é um negócio que toda vez que eu leio, eu tenho a impressão que me dá é que eu tenho a mesma sensação dos discípulos do caminho de Emaús, mesmo sem ter ouvido o sermão de Jesus que ele deu ali ao longo do caminho, eu saio daquela leitura, putz, porventura não ardia o meu coração quando ele me abria as escrituras, né? E quando ele abria as escrituras, abria os meus olhos, que eu começava a perceber que, começando por Moisés e passando pelos profetas e debulhando os escritos, ele dizia, eu estou ali, essas mensagens dão testemunho de mim.
E a gente perde essa habilidade ao longo da história da igreja, porque a gente começa a alegorizar essas passagens, porque a gente começa a transformar essas passagens em historinhas infantis. A melhor de todas, eu ouvi da sua boca, Botelho, e eu nunca mais vou esquecer da gente indo lançar o nosso livro lá na Comunidade da Graça, e você contando sobre a história dos 3 porquinhos. Né? Aquilo eu nunca vou esquecer. Se você nunca ouviu o Botelho pregar sobre os 3 porquinhos, um dia você vai ouvir. Eu não vou estragar a pregação aqui, mas é a melhor pregação do Marcos que eu já ouvi. E tem muito do Tim Keller ali, né? Porque é o lance de você trazer Cristo para a pregação de maneira que a história que você conta em qualquer lugar da Bíblia não seja apenas mais uma historinha com um moral da história no final. Pode ser 3 porquinhos, pode ser uma fábula de Esopo, pode ser o Hans Christian Andersen, mas não é apenas um conto de fadas, mas é uma história que testemunha de Cristo. Deixa eu falar 2 observações que ele coloca. Primeiro, uma frase que marcou muito, é mais fácil pregar Cristo, ou uma pregação cristocêntrica, no Antigo Testamento do que no Evangelho. Isso explodiu minha cabeça quando ele falou isso. E eu falei, como assim? Não, o Evangelho está claro, é Jesus falando. Mas ele começou a explicar e as pessoas erram muito isso. Sabe por quê? Por 2 motivos. E aí eu vou falar esses 2 motivos e a gente já entra no quarto, porque tem tudo a ver com isso. Mas quando você vai nos evangelhos, você tem muitas parábolas. E aí é fácil você se perder nas historinhas. Em vez de você pregar Jesus, você se perde no que a historinha quer dizer na sua cabeça. E muitas vezes não é nem no que Jesus quis dizer. E o segundo motivo é que a gente encontra nos evangelhos a biografia de Jesus e os encontros de Jesus, e a gente facilmente se identifica com os outros personagens, e não com Jesus. E aí a gente prega a vida do outro personagem. Aí eu brinco muito com a história que Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Zaqueu. Não, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Eu senti uma crítica à música aí, mas tudo bem, pode... Quem sabe? Who knows? Mas quando você olha para a história de Zaqueu imitando a Cristo, putz, mudou totalmente como você enxerga aquela história, né? O que nos leva ao quarto ponto, que é? Que é o seguinte, as 5 etapas da homilia. Deixa eu explicar. Ou podemos mudar outro. A gente deu esse tema. Quando Tim Keller vai aplicar Jesus em toda a Bíblia, você tem um problema histórico teológico que o Fontana pode falar com mais propriedade, que é alegoria. Você não pode colocar no texto um significado maior que o texto nunca quis, a intenção do autor. Isso a gente ensina na escola dominical ou no primeiro dia de aula de hermenêutica. Você não coloca nem nada na intenção do autor, a não ser que esteja na intenção do autor. Só que, quando Tim Keller vai revisitar os textos de Lutero, principalmente, Lutero foi um cara que conseguiu uma boa, como é que fala? Um bom equilíbrio entre não ser alegórico, mas também não ser raso, porque todo o Antigo Testamento, aliás, toda a Bíblia, aponta para Cristo, aponta para o Messias. Se você não enxergar isso na Bíblia toda, ela não tem sentido. Então, essa é a revelação da Bíblia. Então, quando um pregador normal, e ele fala assim, a maioria das pregações são moralistas, porque elas têm 3 etapas de homilia. A primeira, lê o texto, expõe o problema do texto, aí põe a moral do texto, tanto que a gente tem aquela velha frase, Fontana, qual é a moral do texto? Aí o cara fala, a moral do texto é que não pode deixar um gigante blasfemar contra o Deus de Israel. Contra Israel, ou a moral do texto é que se você tiver com Deus, o gigante cai. E aí ele fala que a gente vai para a terceira etapa de uma pregação moralista, que é assim, faça igual Davi, enfrente os gigantes da sua vida, não deixe, esses gigantes são contra não só você,
mas contra Deus. Ele fala que quando você faz isso, além de não ser espiritual, porque o texto é espiritual, além de moral, você dá um tiro no pé do seu ouvinte e seu, porque gigantes não são feitos para enfrentar, por isso que eles são gigantes. 99,9999% morre se enfrentar um gigante. Ali no Davi é uma exceção, por quê? Por causa de Deus. E aí ele fala que existe mais duas etapas. Quando você falar, faça igual Davi, enfrente o gigante, ele vai falar assim, a quarta etapa é, mas você não vai conseguir. Porque a gente é pecador, a gente tenta ser igual Davi, a gente não consegue ser nem igual Saul, quanto mais Davi. E aí ele vai para a quinta, que é o verdadeiro Davi. Então o arquétipo de Davi, ou o verdadeiro Davi, não é o homem que arriscou a sua vida para salvar o povo. O arquétipo de Davi é o homem, o Jesus, que deu a sua vida para salvar o povo. Então, em Jesus, porque ele conseguiu, você pode nele conseguir enfrentar os gigantes, porque ele já venceu. Então, parece bobo, mas isso faz toda a diferença. Fontana, isso mudou a minha vida e meu ministério quando eu entendi isso, que não é para apenas você jogar a lição de moral, você tem que entender a lição espiritual do texto, que é Jesus, o herói de toda a narrativa bíblica. Não pode ser nem eu, nem você, e nem um herói bíblico, nem os heróis da fé. Os heróis da fé só são heróis porque apontam para o Cristo. E exatamente. E aí, quando você faz isso, você coloca em prática na sua pregação o ponto primeiro, que o evangelho é o começo, o meio e o fim. Essa é a maneira de fazer, né? Agora, tem um quinto ponto, que é o seguinte: você pode fazer todas essas coisas, entender o evangelho dentro da Bíblia inteira, mas se você tiver a mensagem certinha na cabeça e na boca, mas for um tagarela que ninguém quer escutar, for um cara chato, for um cara irrelevante, não adianta nada você ter a mensagem. Eu digo mais, tiver a mente ruralista de 50 anos atrás. Especialmente se você não entendeu o espírito do seu tempo. Exatamente. Então, não adianta nada você ter a mensagem afinadinha e certinha se você está falando com as paredes, se você está jogando palavras ao vento. Então, vem o nosso quinto ponto, que é o amor do Tim Keller pela cidade. E, meu amigo, se você não gosta de cidade, eu suspeito que você terá problemas com a eternidade. Porque não é um novo jardim, é uma nova Jerusalém. A gente até falou um pouco disso com o N.T. Wright, mas ali também no Tim Keller é muito claro. Aliás, você mostrou o livro aí, Oração Centrante, Igreja Centrante, né? Como é que seria? Qual é que é a tradução mesmo? Igreja Centrada. Centrada. É a igreja do centro, né? E ele vai falar porque ele vai contar a experiência dele e vai trazer a teologia da cidade. E é muito importante. E a gente sempre foge, porque sempre o evangelho, ele conseguiu, com a velha cabeça, ir como é que fala? Pelo lado mais suburbano. E foi acusado até que o evangelho é uma mensagem para pessoas não evoluídas, né? No sentido que não chegou na cidade ainda. Então tem tudo isso. E o Tim Keller vai provar o contrário. O evangelho é para qualquer lugar, principalmente para a cidade. E o evangelho do apóstolo Paulo foi pregado de cidade em cidade, é um evangelho urbano, né? E é um evangelho que se espalha no Império Romano, precisamente por essa característica, por ser um evangelho que permeia a cidade e atende às questões da cidade, muitas vezes de maneira subversiva, provocando um profundo choque, mas profundamente engajado com as perguntas da cidade. E se você quer amar o seu próximo, venha para a cidade, porque na cidade você tem uma concentração muito maior de gente, então você tem muito mais próximo para amar na cidade do que você tem no ambiente rural, no ambiente de subúrbio, né? Subúrbio no sentido de um ambiente mais distante aí do centro, ou seja, é no ambiente urbano que você tem concentração populacional. E aí a gente entende essa cabeça de Paulo de querer
tanto ir para a Espanha e ir para Roma, né? Porque ele sabia que se ele implodisse o sistema lá dentro do miolo, lá na Vila Madalena, na Lapa, sei lá onde é o lugar cultural que o evangelho difícil. Na Praça Roosevelt. Hã? Na Praça Roosevelt, no Baixo Augusta. Ou ali na Quinta Avenida, Nova York. Se você implodir o sistema lá dentro com o amor e a justiça do evangelho, acabou, mano. Acabou. Wall Street. Wall Street. Mano, desculpa, até foi mais longo esse Teologeeks, mas é muito amor pra esse cara, velho. Eu gosto desse careca demais. Eu acredito que ele é um dos maiores profetas mesmo. Assim como você tem os seus amores, hoje eu decidi declarar. Dá até ciúmes na minha igreja. Minha igreja proíbe de eu citar Tim Keller. Então eu finjo, eu falo, como diz um grande pensador, porque eu cito muito. E aí, primeiro, tem mais coisas do Tim Keller que a gente esqueceu, que você acha que deveria estar nesses 5 pontos? Escreve aqui embaixo. Ó, dica, ética do trabalho, por exemplo, uma coisa que o Tim Keller fala bastante. Tem. Aí você pode colocar aqui nos comentários. Os maiores livros sobre justiça social, pro desespero dos latino-americanos. Pode justiça social? Pode? Pode. Então, para desespero... Não é contradizer o evangelho, não? Para desespero da missão integral, veio de um americano, um dos melhores textos. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.